Saudações, colegas. Meu nome é João Marcos Ferreira de Lima Silva, esse da foto. Esse aqui é uma proposta de uns vídeos tutoriais com bioestatística, estou dando continuidade. Esse aqui é o quinto vídeo de uma sériezinha de probabilidade. Nesses vídeos a gente já viu conceitos básicos, um pouco sobre medidas. Essa série de vídeos da probabilidade, esse é o quinto vídeo. E depois eu vou falar ainda sobre determinação do tamanho da amostra. A gente falou de probabilidade com relação à distribuição normal, onde nós temos algumas características dessa curva normal, ou curva gaussiana, em que 0,5 está para o lado direito, 0,5 para o lado esquerdo. Encontro valores de z, a partir desses valores em uma tabela já bem formalizada, eu identifico os valores de probabilidade, e assim eu consigo desenvolver uns processos preditivos, consigo tentar prever certos eventos, principalmente no que diz respeito a quantos por cento, qual a probabilidade de certos eventos acontecerem, considerando variáveis quantitativas. Eu tenho algumas situações em que eu posso me organizar, por exemplo, quando for a partir de, ou pelo menos, ou maiores e iguais, eu vou ter um valor em direção ao extremo, e a única peculiaridade que eu tenho que ter atenção é quando esse conjunto de valores que eu quero, ou melhor, a partir de qual valor, se eles passam pela média ou não passam pela média. Quando não passar pela média, 0,5 menos P, quando passar pela média, P mais 0,5. A mesma coisa acontece voltando, que aí seria menores ou iguais, ou valores até. Então eu só tenho que ter a mesma atenção, lembrando que essa curva ela é simétrica em relação à média, e a média vai ser zero. E aí eu também tenho situações de intervalos em que eu tenho um intervalo que não passa pela média e um intervalo que passa pela média. Quando o intervalo não passar pela média, eu faço a maior probabilidade, que é aquela mais distante, menos a menor probabilidade, que é a probabilidade mais próxima. Fazendo esse procedimento, eu estou retirando essa área de probabilidade comum, essa não marcada aqui, e vai ficar apenas essa área que está marcada, que é a probabilidade desejada. Numa outra situação, onde os valores de referência passam pela média, aí eu somo as probabilidades. Muito bem. Fiz alguns exemplos. Fiz, na verdade, 4 exemplos nos vídeos que antecederam a esse que vai vir agora. Fiz o exemplo, o valor a partir de, onde o valor de z que eu vou encontrar, me permite encontrar na minha tabela um valor de P, que vai ser essa área vermelha, mas eu não quero essa área vermelha, eu quero essa área em azul. Então eu tenho que fazer 0,5, que é todo esse lado, menos a área em vermelha que eu encontrei, para que eu possa encontrar essa área em azul, que vai estar aqui a probabilidade dela 0,2514, que se fosse o percentual de possíveis eventos dentro desse conjunto de eventos, seriam 25,14%. A mesma coisa, só que de forma inversa seria para os valores negativos. Para o valor de z negativo, que isso o valor de z negativo vai me dizer apenas que o valor de referência que está sendo procurado ou utilizado como referência para um intervalo está do lado esquerdo da média. A situação aqui foi aquela em que o intervalo de valores, eu queria saber a probabilidade no intervalo de valores, ou um intervalo de valores que não passa na média e um intervalo de valores que passa pela média, onde eu vou ter a situação de ou somar as probabilidades, como aqui aconteceu, ou subtrair a probabilidade maior menos a menor. No caso aqui, a maior foi em relação ao z de 0,67, que no caso foi referente ao valor 12, considerando uma distribuição com média 10 e desvio padrão igual a 3. Nesse agora eu vou tentar trazer uma outra situação. A situação seria a seguinte. Eu tenho um valor, vamos trabalhar com os mesmos valores, né? Valor de média 10, mais ou menos um desvio padrão de 3, e o questionamento parte do seguinte. Qual seria o valor adotado? Qual o valor adotado? Qual o valor adotado capaz de selecionar os 30% dos resultados mais elevados? Olha que agora eu não tenho um valor de x.
eu vou ter um valor de 30%, que são os mais elevados, que ele quer saber a partir de qual valor de x. Então, é o x que eu quero saber. Bom, primeiro passo, eu tenho que fazer o gráfico. Fazer o gráfico sempre vai ser uma ajuda em favor de vocês, de quem está tentando fazer essa situação. Claro, o gráfico de vocês vai sair bem mais bonito que o meu. Tem o meu valor de média, o valor da média foi 10. 30% dos valores mais elevados. Opa, eu sei que é mais ou menos isso aqui, ó. Os 30% mais elevados estão nessa região. Ele quer saber qual seria esse valor de x. Então, eu tenho que fazer um cálculo que seja capaz de chegar a esse x. Bom, a fórmula que a gente tem disponível vai ser qual? Nós temos z é igual ao valor de x que eu não tenho, menos a média sobre s. Muito bem. O valor de média de S eu tenho, mas eu continuo aqui com duas lacunas. Eu não tenho o valor de x, nem tenho o valor de z. O valor de z é um valor que vai me dizer o resultado da probabilidade. Com a probabilidade, eu conseguiria chegar nesse valor percentual. Então, vou fazer o caminho inverso. O que eu estou dizendo? Se essa área aqui equivale a 30%, eu posso dizer que essa probabilidade aqui, desse ponto para frente, ó, deste ponto para frente aqui, vai ser uma probabilidade de 0,3. Se aqui tem 0,3, aqui nessa área em azul, que eu vou marcar agora, essa área em azul, vai ser quem? 0,5 menos 0,3 igual a 0,2. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu não tenho o valor de z, mas agora que eu tenho o valor de p, de 0,2 desta área, eu consigo chegar num valor de z. Um z, considerando que a média é 0, e eu vou ter um valor de z que se distancia dessa minha média 0. A partir desse meu valor de z, se eu substituir nessa equação, só vai ficar faltando x. É só ajustar a minha equação e eu consigo chegar nesse valor de x. Como é que eu chego então agora nesse 0,2? Eu vou pegar minha tabela. Mas se eu antes pegava a tabela procurando um valor de p a partir dos valores de z, agora eu vou procurar o valor de z a partir dos valores de p. Mas e se eu não tiver 0,2 exato? O que eu faço? Acha o valor mais próximo, para mais ou para menos. O que seja mais próximo. E você vai procurar entre os valores de p. Cuidado para não cometer o equívoco de procurar 0,02. Não é 0,02, é 0,2. Olha como é que eu vou, o que eu vou encontrar aqui. Eu tenho nessa minha linha 0,5z, 0,1985. Opa, faltam 15. 0,2019. Opa, passaram 19. Se aqui falta 15 e aqui passou 19, eu vou adotar esse que ainda falta 15. Então eu vou usar o valor de z 0,52. Por quê? Porque ele é o mais próximo. Ó, 0,52, ele falta 0,0015. Enquanto que o valor 0,53, ele passou 0,0019. Então eu vou pelo mais próximo, o mais próximo vai ser esse valor. Ou seja, 0,52. Então, eu encontrei que para um valor de P, então, ó, para um valor de P de 0,2, o mais próximo foi um valor de Z de quem? 0,52. Z igual a 0,52. Muito bem, vamos voltar para a minha equação. O que eu vou fazer agora na minha equação? Vou reorganizar essa equação, isolando o valor de x. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Esse desvio padrão está aqui dividindo. Ele vai vir para o lado de lá. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Esse meu valor de x com um tracinho, que é a minha média, está subtraindo. Quando ele for para o lado de lá, ele vai somando. Então, reorganizando, eu vou ter z vezes o desvio padrão mais a média. Muito bem.
Então, agora eu vou fazer a substituição dos valores. Então eu vou ter x, que é o valor que ele deseja, igual ao z. Eu já sei qual é o z. Esse z eu encontrei de onde? Eu encontrei a partir desse 0,3, que é esse ponto mais distal. A partir desse ponto, essa área seria 0,3, mas eu não posso usar ela para ir na tabela. Eu tenho que procurar, eu tenho que me lembrar que no meu gráfico é do centro para o extremo. Então, se eu pegasse 0,3 e fosse na tabela, eu ia encontrar um ponto por aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero do centro para esse ponto, a partir do qual determina os 30% mais distais. Então, seriam apenas os 20% mais próximos, ou a probabilidade de 0,2. Cheguei no valor de 0,52 de Z. 0,52 vezes desvio padrão já conhecido, vezes 3, mais média já conhecida, 10. Fazendo isso na minha calculadora, eu vou obter os seguintes resultados. Vamos ver aqui. 0,52 vezes 3 mais 10. Quando der o igual, 11,56. Então, o valor de x é igual a 11,56. O que esse valor quer dizer? Ele está me dizendo o seguinte. A partir do valor 11,56, a partir do valor 11,56, eu vou ter os 30% dos resultados mais elevados dessa distribuição, que possui uma média de valor 10 com desvio padrão igual a 3. Tranquilo? Essa situação aqui não tem problema, né? Vamos ver mais uma situação. Ok, olha só mais uma situação, dando continuidade a essa ideia. E se eu tivesse a seguinte situação agora? Eu tenho um valor de média 10, com desvio padrão igual a 3, e agora eu me questiono sobre o seguinte. Quais os valores, olha agora, quais os valores restringem ou determinam um intervalo com os 40% dos valores ou dos resultados centrais. Então olha só, vamos fazer o gráfico para tentar entender o que ele está falando. Eu tenho minha distribuição e ele quer saber quais os valores, a minha média é 10, quais são os valores, ou seja, são dois valores, porque ele quer um intervalo, dos 40% dos resultados centrais. Bom, minha curva é simétrica, ele quer os valores centrais. Se é central, metade para um lado, metade para o outro. Então eu vou ter aqui um valor de x1, um valor de x2, e esse valor de x1 e x2 vai ter a mesma distância em relação à média. Olha aqui. Mesma distância, já que são os valores centrais. E eu quero saber qual seria esse valor x1 e x2. Bom, de certa forma é até mais fácil do que a questão anterior, tá? Porque pensa só, aqui é 0,40, então quer dizer que esse intervalo inteiro aqui, eu tenho 0,4 de probabilidade, 40%. Se aqui é tudo 0,4, apenas esse pedaço aqui, 0,2. Se esse pedaço é 0,2, eu consigo chegar aqui no x2 fazendo o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu coloquei intencionalmente esses valores para a gente ganhar tempo nos cálculos, tá? Na consulta da tabela. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o cálculo para chegar em x1 e o cálculo para chegar em x2. Então vamos olhar alguns detalhes que são importantes. x1 vai ser igual ao quê? Bom, eu tenho que primeiro pensar no meu cálculo, né? Vamos olhar aqui, ó, o z. Z é igual a x menos média sobre S. Então eu vou ter x1 é igual ao valor de z vezes S mais média, e o meu x2 vai ser igual ao valor de z vezes desvio padrão mais a média. O detalhe aqui é que é o seguinte:
O x2 está à direita da média. Logo, o seu valor de z vai ser positivo. Por outro lado, esse valor x1 está à esquerda da média. Então, o seu valor de z não vai ser z positivo, vai ser negativo. Então, o meu z do x1 é negativo. Eu vou procurar 0,2, vou achar um valor de z. Mas quando eu trouxer aquele valor de z para cá, ele não vem positivo, ele vem negativo. Quando eu fizer agora a substituição, ó, vamos olhar aqui pelo que a gente fez na situação anterior. Na situação anterior eu não tinha um P de 0,2. Olha aqui, ó, eu tenho um P de 0,2. Encontrei 0,52. Substituindo aqui nas equações, eu vou ter 0,52 negativo vezes valor do S, valor do desvio padrão, 3, mais a média, que é 10. Se eu for fazer aqui, é a mesma coisa, só que eu vou tirar o valor de menos. Então eu vou ter 0,52 vezes 3 mais 10. Muito bem. Quando eu for agora desenvolver esse cálculo, aqui antes eu já tinha feito, já tinha achado um resultado, lembra? Não, aqui eu fiz para achar o valor de x. Então, como é que eu fiz aqui? Quando eu encontrei esse valor de x, foi 11,56. Mas vamos fazer ele passo a passo novamente? Então, olha aqui. Apenas pelos cálculos. No meu primeiro cálculo, o que eu vou ter? Menos 0,52 vezes 3 mais 10. Tudo bem? Deu igual 8,44. 8,44. Quero fazer agora esse outro. Então, vou lá, ó. 0,52 vezes 3 mais 10. Percebe que agora eu não botei o sinal de menos? Não botei o sinal de menos porque eu estou à direita da média. Aperto igual. 11,56. Ó, só para reforçar na questão anterior, 11,56. É a mesma situação, só que agora eu estou querendo um intervalo. Então, na minha resposta, qual é o intervalo que restringe a seleção dos 40% dos valores centrais? Entre 8,44 e 11,56. Essa vai ser a minha resposta. Tranquilo, gente? Todas as outras situações para esses cálculos de probabilidade seguem a mesma coisa que a gente fez nesses de cá, tudo bem? Na próxima a gente vai começar a falar sobre o tamanho da amostra. De probabilidade, se tiver qualquer dúvida, manda por e-mail. Vai ser um prazer poder ajudar. Fico à vontade aí, à disposição. Só para reforçar, quem tiver alguma sugestão, algum comentário, por favor, não tenha vergonha ou não fique pensando que eu vou ficar me sentindo deprimido se você der um comentário que eu falo rápido, alguma coisa. Isso aí eu já sei. Mas tenta dar comentários que a gente possa melhorar o material. É bom para você e bom para o pessoal que esteja sabendo menos. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.